Seja muito bem-vindo. Esse daqui é o nosso estudo da lição da Escola Sabatina e hoje eu tenho dois amigos aqui junto comigo, o Eduardo e o Jaime. Nós vamos bater um papo muito especial. Percebeu que a gente tá meio que de uniforme aqui, ó? Olha lá a camiseta, a blusa do Jaime. Eduardo, dá uma arrumadinha aí pra gente ver a sua camiseta também, ó. Olha lá, ó, a camiseta do Eduardo também. A gente tá participando da Missão Caleb e por isso é muito legal que você entenda o que é a Missão Caleb. A Missão Caleb é quando um grupo de jovens se reúne na igreja adventista e dedica pelo menos 15 dias da sua vida, ou de suas férias, para a serviço do Senhor. E por isso a gente chama de Missão Caleb, lembrando um pouquinho sobre o Caleb, aquele que, junto com o Josué, ajudou a espiar a terra lá de Canaã, né? E aí, quando eles espiam, Josué e Caleb têm uma informação clara: olha, dá para vencer, nós vamos avançar porque Deus está na nossa frente e é nisso que nós acreditamos. Dá para vencer, e todo jovem que se dedica, que muda a vida, que se entrega a serviço do Senhor, com certeza é muito abençoado. Primeiro, a bênção vem sobre o jovem, primeiro vem sobre a igreja, e depois, com certeza, vem sobre as pessoas que a gente interage, que a gente conversa, que a gente alcança. Então tem sido muito legal ali. Eu já tenho que louvar a Deus. Você deve estar assistindo esse vídeo aqui ou na sexta ou no sábado. Eu já estou louvando a Deus pelos resultados que nós já temos, primeiro com os jovens, e segundo, com as pessoas que já foram tocadas, já foram impactadas, já foram alcançadas para receber estudos bíblicos, para receberem um abraço, um carinho. Então isso já foi bem legal, tá bom? Eu vou começar nossa lição na Escola Sabatina aqui te chamando a atenção para uma coisa que eu sempre falo: lição da Escola Sabatina é muito importante. Eu não tô com uma lição física aqui, tô com uma lição virtual, porque é assim que eu aprendi, é assim que eu gosto de usar, mas você aí tem como pegar a sua lição física ou então sua lição virtual. O importante é que você estude a sua lição da Escola Sabatina. O tema desse trimestre é o Evangelho de Marcos, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui. E para a gente conversar, primeiro, Eduardo, seja muito bem-vindo, sua primeira vez aqui. Que bom que você está aqui para mandar beijo pro papagaio, periquito, a namorada, por favor, né? É importante, vai, use. Mandar um beijo pra Gi, que tá na Bahia. Boa, Eduardo, esperto, mandou a pessoa certa. E Jaime, também seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui de novo para ajudar a gente a aprender mais um pouquinho. E aí, você quer mandar também um beijo, um abraço, alguma coisa assim? Tudo bem. Pronto, ele vai entregar daqui a pouco, porque ele tá com a esposa ali, tá tudo certo. Nós vamos agora fazer uma oração para a gente começar nosso estudo da lição. E aí eu vou passar aqui para o Eduardo, ele quem vai dirigir a gente esse momento de oração para estarmos em contato com o Senhor. Vai lá, Eduardo, por favor. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo. Queremos te agradecer pelo estudo da sua santa palavra. Queremos te agradecer porque ela é luz nas nossas vidas. Queremos te agradecer também porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e continua intercedendo por nós diante do santuário. Queremos te agradecer porque o Espírito Santo, Senhor Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que esse mesmo Espírito Santo possa conversar conosco agora, que ele possa nos transformar e nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, obrigado aí pela oração, e com certeza tem que transformar nosso coração. Essa é a nossa missão, né? Deixar que Jesus transforme a gente. Bora lá, verso para memorizar. Na minha lição aqui, tá ali em Marcos, no capítulo 2, a gente está estudando sobre o Evangelho de Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 2, nos versos 27 e 28, tem o verso que nós deveríamos ter decorado. E aí ele tá escrito assim, ó: e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nessa lição, a gente estudou um pouquinho sobre algumas controvérsias. E eu vou dizer para você que quase todas criadas por Jesus. Será que não? Será que era Jesus que era provocado? Ele quem provocava as controvérsias? Deixa eu jogar o Jaime na fogueira aqui, vai. Jaime, vem aqui. Pensa um pouquinho nas coisas que aconteceram nessas histórias. São pelo menos 5 histórias, né? Que a gente acaba falando nessa lição. Entre Marcos 2 no verso 1 e 3 até o verso 6. Ali tem pelo menos 5 histórias. E nessas histórias eu fico na pergunta, assim, quem é que provoca quem ali? Era Jesus que provocava de maneira sábia? Ou eram os religiosos da época que não estavam entendendo ali e eles vinham provocar Jesus? Como é que você vê isso acontecendo? Conta pra mim. Então, nessas histórias, né, registradas no capítulo 2 e parte do capítulo 3 de Marcos, Jesus realiza algumas ações que estão relacionadas ao seu ministério de restauração, de redenção,
e isso frequentemente desperta incômodo em pessoas que pertenciam à classe da liderança religiosa e não entendiam muito bem como Jesus tinha a audácia de realizar coisas assim, que tipo de autoridade ele possuía. Então, eles ficam bastante perturbados com o fato de Jesus oferecer perdão, com o fato de Jesus se assentar à mesa com publicanos e pecadores, com o fato de Jesus e seus discípulos não seguirem os rituais de jejum ou colherem espigas num dia de sábado para se alimentar, e por fim com o fato de Jesus realizar um milagre de cura numa sinagoga no dia de sábado. Então Jesus, que inicia o seu ministério na Galiléia de maneira retumbante, com muita popularidade, começa a despertar agora oposição, e isso vai se intensificar ao longo do Evangelho de Marcos e culminar na paixão de Cristo, né, na conclusão do Evangelho. É interessante, não sei se eu leio certo, mas eu tenho bem a impressão que assim, Jesus começa, obviamente, com muitos milagres e ele vai afunilando, ele vai mostrando, opa, eu não sou só milagreiro. Na verdade, eu não sou milagreiro. Eu fiz aquilo ali meio que para chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem que tinha uma coisa diferente por aqui. E agora ele começa a direcionar, né? É isso que o Jaime falou ali também. Ele começa a direcionar o evangelho de uma outra forma. Ele mesmo em Marcos, ali no capítulo 1 ainda, ele fala, olha, eu não vou para outra cidade continuar curando, não. Eu tenho que continuar pregando. Para mim é muito interessante a escolha de palavras de Jesus, ainda no capítulo 1 do livro de Marcos. E agora ele continua pregando, só que no meio de algumas curas, de alguns acontecimentos ali. Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre Marcos 2 ali no comecinho dele, a lição de domingo. Fala sobre a cura de um paralítico. Essa é uma história interessante, não? Porque você não ouve nenhuma palavra do paralítico. Você percebeu isso, Eduardo? O que acontece ali? Porque parece que o paralítico ele tá perdido no meio da história. Tá tudo acontecendo em volta dele ali e o paralítico tá ali. Só, peraí, eu só fui trazido aqui. O que aconteceu comigo? Parece que os próprios amigos do paralítico, eles tomam mais atitude do que o paralítico, no caso, né? Tipo, o paralítico parece que ele é levado pelos amigos até Jesus, no caso. Só que o que dá a entender ali é que, além de Jesus tipo, curar o paralítico, Jesus ele mostra quem ele é, no caso, que ele é Deus, no caso. E eu só quero dar um detalhe assim que eu peguei hoje quando você leu o texto para memorizar. O texto ele fala assim: ele é Senhor do sábado. Só que no mandamento lá de Êxodo também fala assim, que lá tem essa mesma palavra, tipo, Senhor do sábado, no caso. Tipo, é um meio que um... Ele meio que demonstra que ele é quem criou o sábado. Então, assim, os fariseus, eles queriam, tipo, encurralar Jesus assim, só que Jesus mostra para eles que tudo que ele estava fazendo ali era válido e que as coisas que os fariseus, eles estavam... que eles acreditavam nisso eram tradições humanas, no caso. Só que nessa questão do paralítico, dá a entender que, além de Jesus realizar a cura física, ele estava precisando de uma cura espiritual. E só Jesus poderia oferecer essa cura para ele. Mas os fariseus, eles ficam aborrecidos com essa autoridade de Jesus, no caso. Pelo menos o que eu entendi no contexto, lendo a lição assim, porque eu não peguei as 2 últimas semanas da lição, eu estudei a lição de jovens, mas dá a entender que os próprios amigos do paralítico tomam mais atitude para o paralítico do que o próprio paralítico, no caso. De levá-lo até Jesus, no caso. Aí, será que a gente não pode tirar já uma lição aqui pra gente? Tem gente que nós precisamos literalmente carregar. Exatamente. Para estarem no lado de Jesus. Esse também é o papel dos amigos ali, de levar o paralítico até Jesus, é o próprio papel da igreja. Independente de como o pecador ele esteja e tal, a igreja ela tem como eu posso dizer, a prerrogativa, ela tem essa, como eu posso dizer, essa obrigação de carregar o pecador até Jesus Cristo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Porque às vezes a gente, pela condição da pessoa, a gente quer colocar aquela pessoa de lado. Essa pessoa aqui fez tal coisa. Essa pessoa aqui não. A gente tem que ter a mesma atitude dos amigos do paralítico, que pegam o paralítico, que independente da multidão ali e tal, a multidão pode ser as dificuldades, pode ser as coisas dessa vida, eles tentam uma solução que por mesmo ali em cima, descendo por uma corda, eles descem o paralítico e Jesus faz um milagre, no caso.
Então eu acho que É. falta isso também no coração, não falo da igreja, porque a igreja ela é perfeita, mas no coração daqueles que habitam na igreja, né? De Sim. ter esse amor assim de, opa, calma aí, não tem uma saída para isso aqui, apa. A saída para o paralítico foi a corda, foi os amigos levarem ele até em cima daquela laje, vamos dizer, né? E descerem Sim. pela corda. Então eu acho que falta esse amor, no caso de não desistir de tal pessoa, no caso. Uhum. Vocês conseguem enxergar a história de um jeito tipo de cinema, assim? Porque eu falo que de vez em quando minha mente fica viajando, eu tentando entender como é que foi a história para poder depois pregar, obviamente, contar a história como ela foi. Imagina só, realmente, 4 pessoas subindo na escadinha lateral ali, 4 não, 5, com um paralítico em cima de uma maca, subindo em cima da escadinha, chegando até a parte de cima e começando a quebrar o teto. E Jesus no meio. Enquanto Jesus pregava, eles começaram a quebrar o teto, furar ali. As casas eram mais parecidas com aquelas casas de pau a pique, né? Que é um tipo de um trançado feito de madeira, e aí depois se passa barro por cima. Então eles quebraram o barro e eles foram abrindo espaço, tirando as madeiras que foram aparecendo ali. E aquilo não foi um movimento pequeno, foi um movimento muito grande. Os amigos daquele paralítico foram realmente amigos dele e conseguiram fazer de algum jeito que ele aparecesse ao lado de Jesus, ou descesse, né, ao lado de Jesus. Só que enquanto ele tinha bons amigos, tinha os líderes religiosos, né, Jaime? Esses líderes religiosos, na minha lição, logo depois da pergunta 2, me chama a atenção o jeito que a lição, né, fala sobre eles, porque a lição fala assim, ó, aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importa, justiça, misericórdia e humildade. Eles estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra de Cristo que estava correndo diante deles. Será que a gente corre alguma vez esse risco, Jaime? Você consegue me ajudar aí? A gente pode chegar perto desse risco de esquecer um pouco que Jesus é o nosso Salvador e começar a buscar muito as coisas, a falta de liberdade religiosa das pessoas? Sim, corremos esse risco, né? É muito fácil quando você está bastante engajado na religião institucionalizada, você se apegar às tradições, às convenções, aos sistemas, e qualquer coisa que pareça fugir daquilo que é conhecido, que é valorizado, que é prestigiado, passa a ser visto como uma ameaça. E não, isso não vem de Deus, isso não pode continuar, isso tem que ser silenciado, isso tem que ser reprimido. Então, a ideia de que o espírito se move livremente, muitas vezes representa algo perigoso para a estrutura religiosa que a gente abraça. Então, é importante a gente se lembrar de que Deus atua na igreja, mas ele não está limitado à sua igreja e nem às maneiras pelas quais a igreja se estruturou e realiza a sua obra, né? Deus, ele pode atuar de maneiras múltiplas e nós precisamos estar abertos para reconhecer esse movimento livre do Espírito. Gostei. Ele habita na igreja, mas ele não está limitado à igreja. Uau, isso é bem legal, bem importante aqui, a forma como nós aqui podemos entender. Eduardo, logo depois a gente já falou um pouquinho sobre o aspecto onde o paralítico precisava ali da cura física, da cura espiritual, só que os judeus, os líderes religiosos não estavam muito afim de entender esse lado. Acontece depois, e é interessante como é que Marcos vai contando, né, tipo, e em seguida, e seguindo a isso, ele vai levando, ele vai contando uma história atrás da outra, né. Quando chega em Marcos 2, no verso 13, ele agora... Jesus andando por um lugar, passa na frente da coletoria de impostos. Conta um pouquinho pra mim como é que foi isso. Porque coletoria de impostos não eram bem vistos. Não. Eu separei aqui o chamado de Mateus, né, filho de Alfeu. É que naquela época os publicanos eram como se fossem traidores de Israel, no caso, né? Eu peguei um texto do Espírito de Profecia que fala o seguinte: um judeu que aceitasse esse ofício das mãos dos romanos era considerado o traidor da honra nacional, desprezado como apóstata, classificavam-no entre os mais vis da sociedade. Então, assim, um judeu que ele se entregasse ali ao trabalho romano é como se fosse o pior pecado que uma pessoa já pudesse cometer, no caso. Só que Jesus, ele olhava além disso, né?
ele independente da situação de Mateus ou de qualquer outro publicano, Jesus ele via além. Só que os fariseus eles estavam tão presos naquela ideia que tipo nós somos os únicos salvos, que eles desprezavam aqueles que erravam, desprezavam até os gentios, no caso. E também tem um próprio trecho da lição que fala assim: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo que está dentro dela se tornará impuro. Então, essa visão de que, tipo, que nem o Jaime falou, essa visão exclusivista, no caso, né? Ela era muito vista naquela época dos judeus, no caso. Os judeus, eles acreditavam que eram só eles e acabou. Mas Cristo, ele tinha um plano, e esse plano estava sendo posto perante todos, né? Tipo assim, por exemplo, no caso, quando Jesus ele fazia os milagres, ele apresentava os milagres perante as pessoas, mas existiam provas também, como os fariseus eles não acreditavam nos milagres, existiam provas para os próprios fariseus, no caso, que quando Jesus ele cura o paralítico, Jesus dá prova de que ele é Deus quando ele sabe o que está passando no coração dos fariseus, aquelas dúvidas. Mas aqui no chamado de Mateus, ele mostra o porquê que ele veio, que no caso é para espalhar justiça e misericórdia, né? Porque ali o próprio Mateus, além dele ser salvo, dá a entender que o próprio Mateus ele junta aquelas pessoas, aqueles publicanos e pecadores, e ele começa já o seu trabalho missionário, no caso. Ô Jaime, deixa eu te perguntar uma pergunta rápida aqui, porque essa é a pergunta que os discípulos recebem dos fariseus da época. Vem aqui, Jesus come e bebe com pecadores, Jaime? Me explica essa, por favor. Sim, ele come e bebe com pecadores, e na cultura da época isso tinha um significado muito maior do que para nós, né? Assentar-se à mesa, partilhar uma refeição, era um gesto de intimidade, era um gesto de comunhão. Quase que fazer a mesma coisa que eles, né? Você se assentar à mesa com alguém era um sinal de que você considerava aquela pessoa digna, enfim, de que você se conectava de maneira singular àquela pessoa. Então, Jesus se assentar à mesa com publicanos e pecadores era um gesto de que ele abraçava essas pessoas, de que ele tinha uma mensagem para essas pessoas, de que ele estava disposto a trabalhar na vida dessas pessoas também, trazê-las para participar do seu reino. Legal, né? Porque ele está disponível para chamar até mesmo os que são reconhecidos como pecadores. Olha só, para mim, pelo menos, isso é muito forte. E aí, eu acho muito legal a gente também puxar aqui, porque acontece um embate ali, né? É legal porque Jesus ouve a pergunta que é feita. Eu não sei, né? Eu fico pensando aqui. Muitas vezes eu sei que o Espírito Santo puxou aquelas palavras até o ouvido de Jesus, ele sabia o que eles iam falar, né? Mas será que nesse momento eles também... Sabe aquela pessoa que chega perto e fala alto realmente para ser ouvido, sabe? E aí a resposta que eles recebem, que os fariseus, o partido político que cuidava, né, daquela região, ouve de Jesus, era bem forte, né? Eles ouvem duas coisas. Desculpa, Eduardo? Não, pode terminar, eu finalizo. Não, eu já passo para você. Eles ouvem duas coisas, né? A primeira delas mas eu vim aqui como médico. O médico não precisa estar na casa de quem tá salvo, quem tá curado, mas ele precisa estar na casa de quem tá doente. E era exatamente isso que ele estava fazendo ali. Ele estava tratando de curar aquelas pessoas que estavam completamente doentes. E quem ajudou a doença deles? Com certeza aqueles líderes religiosos. E a segunda coisa é que ele começa a falar sobre remendos novos em roupas velhas, que uma coisa não encaixa com a outra, né? Depois ele fala sobre vinho novo em odres, em jarros velhos, né? E aí você fica assim, tipo, pra gente não faz sentido isso, porque não faz parte da nossa cultura. Mas se você pensar direitinho, ele estava falando um recado para aqueles líderes religiosos. E o recado era bem duro. Fala, Eduardo, o que você estava falando? Eu acho que os líderes eles estavam tão entupidos na própria tradição deles que eles se esqueceram de que em alguns tempos atrás o próprio Deus ele aceitou pessoas que eram diferentes, muito diferentes do fariseu. No caso, Raabe é uma dessas pessoas. Naamã, quando Jesus ele faz o sermão ali em Nazaré, ele toca nesses pontos, né? De que, se eu não me engano, Elias visitou a viúva de Sarepta, se eu não me engano, e ele toca nesses pontos falando assim, ó, Deus olha para essas pessoas. Só que aí os fariseus eles estavam tão perdidos ali
posso dizer, no orgulho teológico, no caso, que eles se esquecem desses pontos, né, que são pontos da própria lei que eles guardavam, dos escritos sagrados, né? Só que existiam tantas leis acima da própria lei de Deus, acima da própria palavra de Deus, que eles esquecem desses fatos. Entendeu? E eu acho que medindo assim, né, medindo num prato, um publicano para Naamã, eu acho que, né? Acho que tem uma grande diferença, assim. Eu acho que um publicano não é tão mal assim, no caso. Né? Que Naamã era de um outro exército, no caso. Então, eu acho que faltou essa visão espiritual deles. E é legal, né, que Jesus responde assim, né, olha, não consigo colocar um remendo novo numa roupa velha, porque a própria roupa vai rasgar. Então, o pano novo não vai fazer bem pra roupa velha. Ele tava dizendo pra eles assim, gente, vocês precisam mudar o comportamento de vocês antes de vir falar comigo, porque eu sou remendo. E eu tô consertando as brechas, mas se eu encostar em vocês, vocês vão rasgar. Não é o remendo novo que rasga. Na verdade, é o resto da roupa que rasga. A mesma coisa ele falou sobre os jarros velhos com o vinho novo. Quando o vinho expande ali, né? Por causa da fermentação, quando tem a diferença de tamanho, o vinho vai rachar. Ou melhor, o jarro, o odre, vai rachar. Não tem como você usar dessa forma. E a mesma coisa. Eles entenderam o toque de Jesus. Mas se você perceber bem o clima da história, eles meio que se calam na hora ali, porque tinha muito mais gente que eles estavam com medo. Não era só o responder a Jesus, mas eles se ocultam pra assim, ó, peraí, que aqui acabou o assunto, eu não tenho como responder agora. Mas calma, e imagino eles ali anotando e levando pro Sinédrio, levando para os líderes acima deles, né? Mas peraí, a história de Jesus não termina aí, porque essa foi só a segunda. Nesse mesmo trecho, o mesmo Marcos continua explicando e ele conta uma outra história a partir do verso 23, agora na terça-feira. Ele conta que os discípulos então saem dessa cidade, onde se chama Levi Mateus, para seguir os discípulos, e agora eles estão caminhando durante o sábado, a caminho de uma outra cidade, e ali eles começam a passar fome, ou seja, eles estavam andando, imagina que assistiram o culto, e aí de repente você saiu do culto, perto do meio-dia, dá aquela fomezinha, não dá? Se a gente não se alimenta rápido ali, você tem vontade de pegar algum lugar, parar em algum lugar, você tem vontade, a gente tem fome também. E aí eles começam a andar no lugar onde eles estavam andando, e eles percebem que tem ali espigas de trigo, que esse é o cereal, né? Ou então cevada, que seja, mas ok, eram espigas de algum cereal. E ali, quando eles veem aquilo, eles devem ter se cutucado e começam agora a pegar algumas espigas de cereal, não são tipo espigas de milho, eles não tiveram que cozinhar o negócio, eles pegam aquela espiga, esfregam na mão para cair um pouquinho ali a casca e começam a comer aquele cereal. E na mesma hora, os mesmos líderes religiosos, ou alguns ali, correm atrás de Jesus e falam assim, como é que você deixa? Que absurdo é esse? Eles estão comendo o cereal, eles estão colhendo o cereal no sábado. E agora? Parece que Jesus de novo, ou pelo menos os discípulos de Jesus, provocaram mais uma dissensão, mais uma briga entre eles, né? A resposta de Jesus também é bem, bem forte, né, Jaime? Ele lembra de Davi, ele lembra de outras histórias, e eu acho que você consegue comentar um pouquinho isso daí? Sim, Jesus, já que está falando com pessoas bastante versadas nas escrituras, utiliza um relato que está lá no livro de Samuel, quando Davi, né, fugindo de Saul com seus homens, esteve no santuário com o sacerdote Abiatar, e já que eles estavam com fome, eles comeram os pães da proposição, que eram pães reservados apenas para os sacerdotes, e nem Davi, nem seus homens pertenciam a essa categoria. Então, o que Jesus quer mostrar com essa história? Que a preservação da vida está acima dos regulamentos, das leis cerimoniais, ou seja, guardar o sábado não deveria estar colocado numa posição superior àquela de manter a vida das pessoas. O sábado deveria promover o florescimento da vida e não o esmagamento da vida. Então, se os discípulos estavam com fome, era melhor que eles comessem no sábado, que eles continuassem passando fome só para preservar uma maneira de guardar o sábado.
E esse é um princípio de aplicação da lei divina, da instrução divina. A lei está a serviço da vida e não guardar a lei deve ser algo feito a qualquer custo, mesmo que isso comprometa a vida das pessoas. Sim. E aí vem a famosa frase, né? É por isso que o sábado foi feito por causa do homem, a serviço do homem. O sábado é uma coisa que Deus colocou na natureza, tô colocando uma coisa para tentar explicar, né? Mas ele é um elemento colocado na natureza a serviço do ser humano. A mesma coisa com relação ao resto da natureza, né? Deus colocou os animais para cuidarem da gente. É lógico, nós somos responsáveis por eles, mas para que a gente tenha o contato com uma parte do amor de Deus, Deus colocou a natureza para contar um pouco mais sobre o amor dele pra gente. Deus colocou cada elemento das coisas que nós ganhamos a partir da criação para que nós pudéssemos sentir um pouquinho do amor de Deus, não é não? Eduardo, ele é o Senhor do sábado. Explica para mim um pouquinho mais isso daí, por favor. Então, pastor, hoje eu tava estudando essa parte, eu entrei num site, eu não sei se o site é judeu, mas eu peguei algumas coisas ali, algumas leis que eles têm hoje, se não me engano é hoje porque uma das leis tem algumas coisas tecnológicas no caso. E assim, essas leis que incluiu ali em cima do mandamento do sábado, que inclui até hoje é não poder escrever, apagar ou rasgar, no caso deve ser uma página, transações comerciais, que é algo que a gente também não faz, dirigir ou andar de carros ou outros veículos, comprar ou vender, usar o telefone celular, ligar ou desligar qualquer aparelho que use eletricidade, incluindo lâmpadas, rádios, TVs, computador, ar-condicionados, despertadores, cozinhar, assar ou acender, jardinagem, cortar grama e lavar roupa. Então, assim, são leis que tem em cima do próprio mandamento. Eu fico imaginando também qual eram as leis que tinham em cima do mandamento do sábado na época de Jesus. Porque Ô, Eduardo, peraí. o que Você comentou das leis, deixa eu comentar só uma coisa que existe ainda hoje, inclusive na cidade de Nova York, que é uma cidade colonizada pelos judeus, né? Existem vários elevadores do sábado. Sabia do elevador do sábado? Tem o elevador normal, que você entra, aperta o botão para o elevador ir até o número certo, mas existe o elevador do sábado, na maioria dos prédios construídos por judeus. O elevador do sábado tem um negócio a mais lá, que você, na sexta-feira, você liga e ele não para de andar nunca mais. Ele vai de andar em andar. Então imagina, você precisa ir no 15º andar. Você vai entrar no térreo, e aí você vai subir para o primeiro, ele vai parar, abrir e fechar. Segundo, parar, abrir e fechar. Terceiro, abrir e fechar. Quarto, abrir e fechar. Por quê? Porque apertar um botão para que você diga qual é o andar que você vai parar é um trabalho segundo essa lei. Então, eu acho que assim, hoje, pelo menos do meu ponto de vista, hoje é muito mais leve do que na época de Jesus. Na época de Jesus, a pessoa, que nem os discípulos não podiam colher milho. Só que ali no próprio era uma lei, no caso, aquela teoria não, desculpa. Aquele exemplo que Jesus mandou era uma lei, própria lei do livro de Levítico, capítulo 24, né, que fala: e será de Arão e seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então, assim, era realmente um estatuto perpétuo, essa questão dos pães, da propiciação, que somente os sacerdotes podiam comer. Mas só que a gente esquece muito, a gente coloca muito a lei acima da justificação, né? A justiça e a misericórdia falta muito ainda. E esse é um dos erros, muito dos erros de pessoas que dizem guardar a lei. Às vezes a gente está muito ali preso na lei, mas a gente esquece da justiça de Cristo. E muitos esquecem da justiça, muitos estão muito ligados à justiça de Cristo, mas esquecem da lei de Deus. Só que nessa questão do sábado, foi um detalhezinho que eu peguei assim, pelo menos é uma teoria minha. Quando Jesus fala assim, eu sou o Senhor do sábado, ele usa a mesma teoria que tem no mandamento do Êxodo, onde está lá, sábado do Senhor teu Deus. Ele usa a mesma palavra, Senhor, eu sou o Senhor. Então, assim, além porque hoje, pelo menos, eu percebi isso, a religião está sendo muito atacada. Né? Por causa, a gente vê essas séries que falam um pouco sobre os fariseus, que a religião era um problema e tal. Eu não vejo a religião como um problema, mas eu vejo as tradições como um problema. As tradições que a igreja ela vem se adequando, né, no caso. Porque até certo dia atrás eu não podia fazer algo no sábado que era pecado, entendeu? Mas tem certas coisas que são incluídas.
E se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar virando um tipo de fariseu, de escriba, e, né, a gente fica cego pro evangelho, no caso. Exatamente. Se a gente se apegar somente a essas leis, isso não leva a gente à salvação, isso não traz pra gente a salvação. Quem traz salvação pra gente é Cristo Jesus. As leis são importantes, é claro que são, mas elas não precisam escravizar o ser humano. E é isso que Jesus colocou ali, que se existe fome, coma. Se existe alguém pra ser salvo, que se salve. E aí, para continuar no mesmo caminho, Marcos, parece que de propósito, no capítulo 3, o verso 1 a 6, agora, ele puxa mais uma história. E aí ele tá contando sobre eles terem comido as espigas ali, a resposta de Jesus, e é muito legal que você colocou aí, Eduardo, que me lembra, né, lógico, lembra-te do sábado para santificar, porque o Senhor, seu Deus, né, ele coloca lá, porque foi Deus quem criou todas as coisas, porque o Senhor criou todas as coisas. E aí quando Jesus bate no peito e fala assim, mas eu sou o Senhor do sábado. Ele estava realmente apontando para eles sobre os 10 mandamentos. Ele estava mostrando, olha, a lei que eu coloquei, sou eu lá. Vocês perceberam? Sou eu que fiz. Então, pode deixar que eu sei como guardar. Só que aí, para falar sobre como guardar, Jesus também faz uma outra coisa. Em Marcos 3, no capítulo 3, nos versos 1 a 6, ele agora está numa sinagoga. E aí, Jaime, ele encontra ali alguém que tinha um problema de saúde. Conta pra mim essa história, vai. Eu que tô contando as histórias aqui, eu queria que você contasse pra mim. Jesus estava na sinagoga, havia ali um homem com a mão ressequida e várias pessoas observando para ver se Jesus realizaria um milagre para realizar, então, uma acusação contra Cristo como um transgressor do sábado. Jesus chama o homem para o meio, ou seja, ele não realiza um milagre discreto, né, que poucos poderiam perceber. Ele faz questão de destacar que ele realmente queria operar aquela obra de restauração diante de todo mundo. E pergunta, né, para as pessoas, o que é lícito? O que está de acordo com a lei nos sábados? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? E eles não respondem, eles ficam em silêncio. Jesus olha em volta e o relato de Marcos, e Marcos ele é um narrador muito interessante por detalhes que ele acrescenta nas suas histórias, e especialmente ao registrar o que as pessoas estavam pensando, o que as pessoas estavam sentindo, né? E ele faz questão de apontar aqui que Jesus estava ao mesmo tempo indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Então a dureza, a indiferença ao sofrimento, a aflição do próximo. Ninguém estava preocupado com o homem, eles estavam preocupados com o regulamento, com a tradição, com a norma. E Jesus, então, ele fica ao mesmo tempo indignado com isso, mas também fica entristecido com isso. Diz para o homem estender a mão e restaura a mão daquele homem. Então, ele faz questão de mostrar: o sábado foi feito para o ser humano e ele é dedicado à restauração do ser humano, em todos os sentidos. E isso envolve fazer o bem, salvar a vida, resgatar uma pessoa no sábado. E a resposta dos fariseus é sair dali e se juntar aos herodianos a fim de conspirar como eles poderiam eliminar Jesus. Interessante. Essa parte dos Pode herodianos, falar, de um lado está Jesus querendo salvar alguém, e para eles sendo um pecado aquilo, tipo Jesus fazer aquela cura no sábado, mas do outro lado está eles querendo tirar a vida de alguém, né? Conversando ali com os herodianos. Então, assim, tem meio que uma controvérsia. De um lado é pecado eu salvar a vida de alguém, mas de outro lado eu matar alguém que parece um blasfemador, aí tá tudo certo. A gente chama hoje em dia, estão trazendo várias palavras em inglês, né, para a língua portuguesa. A gente chama de o plot twist da história, a mudança repentina da história. É isso daqui, a ironia que você percebe e fala assim, olha só, que transformou num filme muito maravilhoso agora, porque ele tava andando de um jeito que parecia que só Jesus estava provocando. Só Jesus ali, né, naquela história, tinha feito de propósito o milagre para que aquele homem tivesse a mão, ou seja, na verdade só para provocar os judeus, mas na verdade quem estava provocando de verdade eram os judeus, eram os líderes religiosos. Porque quando Jesus faz aquele milagre, eles
criticam Jesus por ter salvo alguém, mas saem dali para tentar matar Jesus. Então, ué, o que aconteceu? Porque eles não eram os guardadores fiéis da lei? Na lei não tinha lá o não matarás? Ou na deles não tinha? Não desejar um mal ao outro? Honrar pai e mãe, porque ele estava tentando honrar ali também. A sequência, sei lá, existem tantas formas de eu conseguir encaixar aqui, mas pelo menos o não matarás, que é tão simples, assim, que é uma ordem muito clara. Eles de repente saem dali para matar Jesus. Esse era o foco deles, era conseguir um jeito de encaixar a morte de Jesus no meio das coisas que iam acontecer. É perigoso, né? Quando a gente se preocupa demais com as coisas e pouco com as pessoas. Eu acho que essa é uma boa frase pra gente se lembrar. Ela não tá na Bíblia, obviamente, mas muitas vezes a gente tá tão preocupado com as coisas, tão preocupado com aquilo que é valioso com a gente, que a gente se esquece das pessoas. Aí, deixa eu fazer um comentário bem fora da lição, fora da Bíblia, mas que talvez lembre você de alguma coisa aí. Toda casa de brasileiro que eu conheço, talvez a sua não seja assim, mas toda casa que eu conheço funciona assim, ó. Tu tem uma quantidade de pratos e copos que a gente deixa guardado pra visita. Já ouviu essa história aí? A gente usa algumas. Como é que é, Eduardo? Em especial aquelas taças que a minha mãe coloca lá em cima lá. Não, isso aqui ele pode usar. Isso. Mas a visita não chega. E o povo que é especial é quem tá dentro de casa. E o povo que tá dentro de casa não pode usar aquilo lá, porque aquilo é pra visita. Aí, tudo bem, eu entendo até a separação pra ter alguma coisa diferente pra alguém que chegue, que você quer tratar melhor. Mas as pessoas mais especiais não são as que estão em casa? Como é que eu cuido das coisas e deixo de cuidar das pessoas? Entende? A gente às vezes troca as coisas de lugar por uma coisa obviamente boa, não tá errado você separar alguma coisa boa pra servir a outra pessoa, mas esquece às vezes de cuidar de quem tá em casa, de quem tá perto de você. E aí por isso a gente acaba cometendo várias falhas, várias coisas ruins aqui. Bom, Jesus resolve muitos problemas, por isso a gente tem que estar com ele, tá? Esse não é o assunto da lição. Mas vamos lá, puxa a lição aí de novo. A lição continua em Marcos no capítulo 3 agora. E aí lá em Marcos, no capítulo 3, acontecem mais duas histórias. E aí a lição brinca aqui falando que é uma história em formato de sanduíche, né? Porque ele começa contando uma história que é interrompida por alguém, e aí acontece uma segunda história e a primeira volta a acontecer. A conclusão dela aparece depois aqui. Quem falou por último, acho que foi o Eduardo, né? Foi o Eduardo. Então, Jaime, você consegue lembrar para mim a história e já comentar um pouco em cima, por favor? Esse é o primeiro exemplo no Evangelho de Marcos de uma estrutura que é muito comum nessa obra. Os estudiosos identificaram pelo menos 6 trechos em que ele intercala duas histórias, né? Ele começa uma história, interrompe essa história, conta uma segunda história e aí conclui a primeira história. A primeira história, de Marcos capítulo 3, a partir do verso 20, envolve Jesus realizando o seu ministério de maneira muito intensa, de modo que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer, e a família de Jesus fica perturbada com isso. Eles acreditam que ele está fora de si, ele está louco, e eles querem então prendê-lo, enfim, realizar uma intervenção na vida de Jesus. Logo em seguida, escribas que vêm de Jerusalém, aí essa é a segunda história, dizem que Jesus realizava os milagres de libertação dos possessos porque ele recebeu o seu poder de um demônio chamado Beelzebul. Jesus responde à acusação deles, e aí a partir do verso 31 a gente tem o final da primeira história, quando a família de Jesus chega, o encontra na casa cheia e o chama para realizar essa intervenção, e Jesus aí responde também a essa intenção da sua família. E aí, o que significa isso tudo, Eduardo? Me ajuda aí. Porque na primeira história, a família estava preocupada com Jesus, não era alguma coisa assim? Tava, mas eu acho que os dois grupos estavam compartilhando do mesmo pensamento, no caso. Tipo, porque assim, a história que o Jaime falou começa com a família de Jesus, depois vai para os fariseus, depois termina com a família de Jesus, de novo. Só que assim, a família de Jesus não estava ali preocupada em ouvir o evangelho
como as outras pessoas, no caso. Eles estavam preocupados com a situação que, tipo, parecia que Jesus estava fora de si. De um lado estava... porque, assim, no meu ponto de vista, tanto os fariseus quanto a família de Jesus, eles tinham pensamentos diferentes, mas a mesma intenção. Enquanto um grupo achava que Jesus estava louco, estava ali fora de si porque não estava se alimentando, o outro grupo estava achando que Jesus estava endemoniado. Então, mas aí no finalzinho ali, Jesus ele dá aquela ênfase e fala assim, não, minha família está me procurando, mas aquele que ouve a palavra do meu pai, aquele que guarda a palavra do meu pai, é a minha família, é meu irmão, é minha mãe. Então, e ainda nessa parte também ele fala um pouco sobre o pecado imperdoável também. Só que essa parte também eu não entendi muito, mas só que o que dá a entender é que a mesma resposta ela serve para os dois grupos. Tanto para aqueles que chamam Jesus de endemoniado, quanto para aqueles que chamam Jesus de louco, no caso. No caso, a família deles. Essa estrutura de sanduíche, ela é interessante porque ela faz com que quem está estudando as histórias seja forçado a perceber conexões entre elas. Elas são contadas desse jeito porque elas possuem uma série de ligações, uma série de paralelos, como o Eduardo aí já apontou, né? Os dois grupos enxergam em Jesus um comportamento que é insano. Ele não está agindo normalmente. Ele está fora da realidade. Por loucura ou por possessão, e naquela época, a loucura era muitas vezes vista como um tipo de possessão. Né? Não tinha esse entendimento que nós temos hoje da psiquiatria, enfim. E os dois grupos querem interromper Jesus. Só que os grupos também são contrastantes, né? Um grupo é a família, outro grupo é os adversários de Jesus, os escribas de Jerusalém. E, além disso, tem o tema da casa dividida, né? Jesus, quando responde aos líderes religiosos, aos escribas, fala sobre a casa dividida. E, quando você pensa na história inicial e final, era a casa de Jesus que também estava dividida, né? Aparentemente dividida porque a família queria prendê-lo para interromper o seu ministério. Interessante, né? Me parece uma resposta clara da seguinte questão, assim, quando eu me coloco na missão, o inimigo vai tentar fazer de todas as formas, não interessa quem ele vai colocar na nossa direção para tirar a gente do caminho. E aí eu me lembro de uma outra história que nós já contamos aqui, lá no começo de Marcos, quando Jesus está curando as pessoas, os discípulos se assustam porque ele não para de curar até que o último seja curado. Para eles, curou alguns ali, já tá tudo bem, já ficou famoso, porque a parte importante era ficar famoso, não era o bem-estar do próximo. E Jesus continua dizendo pra gente, eu vim a esse mundo para as pessoas, para me entregar aos outros, às outras pessoas. É lógico que eu não estou trazendo aqui o evangelho comportamental, não é que Jesus veio a nosso serviço, não é isso, mas ele veio para nos salvar. Ele tinha um propósito, ele sabia o que ele ia fazer, e não interessava para que lado tentassem puxar ele continuava firme no propósito, na missão que ele recebeu. É isso? É difícil você, olhar para a família de Jesus e falar assim, nossa, a família de Jesus estava pensando isso dele, no caso, porque, nossa, Jesus, tipo assim. Mas todos necessitam da graça de Deus, mas é que nem o pastor falou, você tá pregando o evangelho ali, vai vir desafios, né? Mas a gente não para pensar assim, nossa, veio desafios da própria família de Cristo, no caso. Tipo, Cristo era perfeito, só que a família tinha defeitos também. E ainda no final dessa lição aí, eles falam sobre o pecado imperdoável, no caso, né? Que é atribuir o poder de Cristo ao poder do inimigo, entre aspas, assim, né? Que os fariseus falam, ele tá fazendo isso aí através de Beelzebul. Só que não, era o Espírito Santo ali. Então, tem essa visão de que, tipo, tal pessoa tá ali no púlpito, mas tá falando coisa ali, mas a gente tem que ter certo cuidado. Porque às vezes a gente pode estar atribuindo àquela pessoa que está com o poder do Espírito Santo, está pregando, está fazendo trabalho missionário, falando assim, não, isso aí está endemoniado, isso aí não sabe o que está falando. Então eu acho que falta um pouquinho dessa questão na igreja. Porque eu acho que todo mundo aqui já parou, pelo menos eu falo de mim mesmo, nossa, mensagem, sabe quando aquela mensagem, não pregou muito bem e tal. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque o mesmo pecado que os fariseus estavam quase, ou cometeram ali, que era o pecado contra o Espírito Santo,
a própria família de Jesus também tava ali, opa, calma aí, ele tá louco agora. Então eu acho que tem um pouquinho desse pecado nas duas histórias. E aí, Jaime, eu posso atribuir as coisas que as pessoas fazem a Deus ou ao inimigo com minhas forças? É isso que Jesus estava falando aqui? Me ajuda aí. Eu acho que essa resposta está lá para Marcos 3, 28 a 30, né? Que é a resposta dele mesmo. Quando ele responde à acusação dos escribas, ele fala que seria uma incoerência, seria um absurdo que ele usasse o poder dos demônios para expulsar os demônios, para limitar a atuação dos demônios. Isso não faria sentido. E faz o alerta. Qualquer pecado pode encontrar em Deus misericórdia e perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, identificar na obra que é do Espírito Santo uma origem maligna, torna aquela pessoa incapaz de receber a atuação do Espírito Santo na sua vida. E por isso ela praticaria um pecado imperdoável, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, buscar muita sabedoria, muito discernimento espiritual para poder afirmar, isso não é de Deus. Isso não é a atuação do Espírito de Deus, isso é a atuação demoníaca. É preciso ser muito cuidadoso com isso, porque pode ser uma mensagem de Deus para nós, e nós, assim como aqueles escribas que vieram de Jerusalém, não enxergamos isso porque pensamos que, já que não está de acordo com as nossas expectativas, as nossas tradições, os nossos costumes, aquilo vem do inimigo. Sim, exatamente. Vai, Eduardo, por favor. Eu trouxe um texto aqui, quando eu estava falando sobre o pecado imperdoável, está no livro Desejar Todas as Nações, fala que os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não lhe discernindo o caráter divino, poderiam receber perdão, pois mediante o Espírito Santo poderiam ser levados a ver o seu erro e arrepender-se. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepender e crer, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento, à fé. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito que Deus opera no coração. Quando o homem rejeita voluntariamente o mesmo e declara que é Satanás, corta o conduto por onde Deus se pode comunicar com ele. Quando o Espírito é afinal rejeitado, nada mais pode Deus fazer pela pessoa. Então, assim, a Bíblia ela deixa muito claro assim, ó, todo pecado e blasfêmia, tipo, contra Cristo, contra o que for, ok, vai ser perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não dá, porque o próprio Cristo ele dá uma introdução da missão do Espírito Santo, vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se essa pessoa, a gente rejeita essa pessoa, não tem mais um canal que vai me convencer do meu pecado. Acabou. Pronto, é como se a pessoa ela tivesse realmente pegado as portas a porta da graça e ela fechando para ela mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é algo muito sério. E eu acho que esse vai ser um dos pecados que vai fechar as portas de muita gente no tempo do fim. É isso aí. E aí vamos lá, é a última coisa que eu vou falar aqui, porque nosso tempo já passou. Jesus ainda termina falando sobre o pecado sobre o Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo é a única coisa que tira a gente de onde o Espírito pode te alcançar. Esse é o ponto. Não é que você deixa de ser alcançado, tanto que, apesar de não existir perdão para o pecado, se você se arrepende do pecado, existe perdão. É o que Ellen White fala ali, ó. Se você se arrependeu do pecado, caiu fora dele, ele também pode ser perdoado. E a gente, às vezes, esquece que essa história, e aí vem a compreensão da história sanduíche, é que elas duas estão falando da mesma coisa. Tanto tirar alguém que está falando de Deus, ou Deus, do caminho dele, quanto atribuir a Deus, ao que ele está fazendo a outro ser, é o mesmo pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer que eu estou de ouvidos fechados, tampados para ouvir o que o Espírito quer falar comigo. Como eu aqui, ó, tô de fone de ouvido, um fone grande, porque eu não ouço as coisas que estão em volta, eu tô ouvindo só o que eu quero ouvir. Da mesma forma a gente faz de vez em quando contra o Espírito Santo, a gente não quer ouvir a influência externa dele, que ele vem para mudar a nossa vida, e nós precisamos ter a nossa vida mudada. Eduardo e Jaime, muito obrigado por essa
nossa conversa aqui, foi muito legal. É legal, o Eduardo aceitou aqui o desafio, ele estuda a lição dos jovens, e a lição dos jovens está falando sobre parábolas, várias parábolas da história de Jesus que ele contou, e aqui a gente falou sobre algumas das histórias, então foi bem legal que você já tirou aí algumas histórias que quem sabe você pode usar lá depois, né, Eduardo? Boa, hein? Deus abençoe você, amigo. Muito obrigado, viu? E, Jaime, muito obrigado, porque você também aceitou de novo estar com a gente aqui. Agradeço aí também a Solange, ao pequeno Samuel, que deve estar dormindo, espero, que eles também sejam abençoados pelo Senhor. Obrigado de novo por aceite do convite aí, tá bom? Nesse momento a gente precisa terminar com uma oração. E como o Eduardo começou orando, eu vou convidar agora o Jaime para entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e a gente encerrar esse estudo da lição. Por favor, Jaime, ora pra gente, por favor. Pai, é muito bom meditar na tua palavra. Hoje nós refletimos a respeito do que foi registrado nos capítulos 2 e 3 do Evangelho de Marcos e vimos ali como a missão do teu filho despertou muitas controvérsias, conflitos, mas ele seguiu em frente para mostrar, Senhor, que o teu propósito é restaurar, o teu propósito é levar redenção, levar salvação para todas as pessoas. Que nós sejamos alcançados por esse propósito e que nos tornemos, então, teus parceiros, Senhor, para cumprir essa missão, para abraçar as pessoas, para estender a elas a misericórdia, para estender a elas a tua compaixão. E que nós, Senhor, façamos parte dessa tua família. Jesus disse, ao responder, quando a sua família quis interromper o ministério dele, que quem fazia parte da família dele é quem estava alinhado com a tua vontade. Que nós estejamos, Senhor, na tua família, cumprindo o teu querer todos os dias, até a eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Jaime. Deus abençoe vocês.